Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo para contar uma história fascinante. Uma história sobre organização, sobre um grande fracasso e, no fim das contas, sobre um recomeço. Essa é a pergunta central, sabe? É o que pulsa no coração do livro de Números. Basicamente, a gente está falando da crônica de um povo em plena transição, saindo da escravidão lá no Egito para chegar na fronteira de um novo lar. E essa jornada, nossa, ela ia testar todo mundo, até o limite. Muito bem, vamos lá. O primeiro passo para transformar um amontoado de gente em uma nação é organização. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma contagem. Então, ali no pé do Monte Sinai é feito um censo. E o resultado é impressionante. Mais de 603 mil homens em idade de lutar. E olha só, isso sem nem contar a tribo de Levi. Ou seja, a população total era muito, mas muito maior. Uma nação enorme estava de fato nascendo ali. O mais interessante aqui é que não era só uma multidão acampada de qualquer jeito. De forma alguma. Era uma sociedade super organizada, meticulosamente planejada. Cada uma das 12 tribos tinha o seu lugar exato, todas acampadas ao redor do tabernáculo, que era o centro da vida deles, tanto nacional quanto espiritual. Existia uma ordem, um propósito em tudo. Com a nação já organizada, o próximo passo lógico era dar uma olhada na terra prometida de Canaã. Uma missão que se tornaria o ponto de virada mais crucial de toda essa história. Moisés então envia 12 líderes, um de cada tribo, para uma missão de reconhecimento. 40 dias. A tarefa deles era simples: avaliar a terra, o povo, as forças e fraquezas. O futuro de toda a nação dependia do que eles iam relatar na volta. Só que eles voltam com duas versões completamente diferentes da história. 10 deles pintam o cenário de terror, falam de gigantes, de cidades impenetráveis, de derrota certa. E com isso, eles espalham o medo por todo o acampamento. Apenas 2, Caleb e Josué, chegam com outra perspectiva, insistindo para que o povo confiasse e avançasse. E o medo vence. Dominada pelo pânico, a nação inteira se rebela. O povo chora, reclama, chega a dizer que preferia ter morrido no Egito. Eles se recusam a dar o próximo passo. Foi um colapso total de coragem e de fé. E essa falha coletiva, essa recusa em seguir adiante, leva a uma consequência, assim, absolutamente devastadora. A punição é direta, quase poética. 1 ano de peregrinação para cada dia que eles passaram espiando a terra. Ou seja, 40 anos. Toda aquela geração, todo mundo com 20 anos ou mais que se rebelou, não ia entrar na Terra Prometida. Estavam condenados a vagar pelo deserto, até o último deles morrer. As próximas 4 décadas, então, são marcadas por mais problemas, mais rebeliões, reclamações, uma jornada longa e bem dolorosa. Mas não foi só um tempo de espera, sabe? Foi um período de purificação, onde aquela mentalidade antiga, a mentalidade de escravos, tinha que morrer de vez. Esses anos no deserto foram um teste duríssimo. E ninguém, nem mesmo o grande líder Moisés, sairia ileso dessa. Já perto do fim dos 40 anos, a cena se repete. O povo está morrendo de sede e se volta contra a liderança. Só que desta vez a paciência de Moisés chegou ao limite. A instrução de Deus tinha sido muito específica: fale à rocha. Mas num momento de pura raiva, Moisés se vira para o povo, chama eles de rebeldes e, em vez de falar, ele bate na rocha. 2 vezes. A água sai, claro, mas o ato foi de desobediência, de frustração. Não foi um ato de fé. E a consequência disso é trágica e muito pessoal. Por não ter honrado a Deus publicamente naquele momento tão crucial, tanto Moisés quanto seu irmão Arão também são proibidos de entrar na Terra Prometida. O líder que guiou todo mundo por esse caminho não ia conseguir completar a jornada. 40 anos se passam, a geração rebelde se foi. E agora, uma nova nação, forjada no deserto, está pronta para um novo começo. Ali, de pé, na fronteira do seu destino, um segundo censo é ordenado. Chegou a hora de contar a nova geração de guerreiros, aqueles que estavam prontos para tomar posse do que seus pais rejeitaram. O número final é 601.730. Isso é genial para ilustrar o ponto central da história. É um número quase idêntico ao do primeiro censo. Uma geração inteira morreu e foi substituída um por um no deserto. A promessa de uma nação numerosa foi mantida, só que,
com um povo totalmente novo. Então, a questão crucial é essa. Não são mais ex-escravos olhando para trás com saudade do Egito. São filhos e filhas do deserto. A identidade deles foi inteiramente moldada pela aliança e pela jornada. Eles estavam, enfim, prontos para ter sucesso onde a geração anterior tinha fracassado. E o livro de Números termina bem aqui, com o povo na beira do rio olhando para o futuro. A longa peregrinação pelo deserto acabou, mas o maior desafio de todos, a conquista da terra, está só começando. E a grande pergunta que fica no ar é: será que a dura lição do deserto foi o bastante para prepará-los? Bom, a história continua.